mas realizados em amor. Fé é importante e torna-se fundamental que seja realizado, feito em amor. Coloquemos-nos em pé, tão certo você tenha já chegado a este texto da palavra de Deus. Eu vou ler todo o capítulo 13, que a gente lê sobre a necessidade ou importância, nos primeiros 3 versículos, de 4 a 7, a natureza, de 8 a 13, a permanência do amor. Nós estamos estudando sobre a natureza do amor, mais um trechinho do assunto que envolve o amor não se irrita. Vamos lá então, começando no versículo 1 do capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Da necessidade ou importância, a natureza do amor. Aquilo que o amor é e aquilo que o amor não é. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Aqui começa então no versículo 8 a permanência do amor. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Deus abençoe esta porção da leitura da palavra dele nos nossos corações nesse momento. Oremos. Diante de ti, ó Deus, nos colocamos, lido o texto da palavra do Senhor, buscamos a direção, o agir do Santo Espírito sobre nós, neste lugar, hoje à noite, reunidos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, usa-me como instrumento, pregando, apresentando a porção da Tua palavra, que ela venha de encontro às nossas necessidades, aos nossos corações, que venha trazer o impacto que precisamos para a mudança que necessitamos. Também, ó Deus, lembramos em oração dos irmãos que estão enfermos. Ó Pai, rogamos o socorro bem presente na angústia do Senhor sobre estes irmãos, lembrando da Célia, irmã Lúcia, Cláudia, Fátima,
Ó Deus, rogamos na providência do Senhor, o cuidado com o qual o Senhor pode estender sobre estes irmãos, a graça e a misericórdia do Senhor, dando-lhes pronta restauração, pronto restabelecimento. A nossa confiança e dependência tem um lugar certo para estar voltada, é no Senhor. Que possamos depender totalmente do Senhor, crendo no agir do Senhor. O Senhor é o Deus de bondade, que tem manifestado a bondade do Senhor para conosco. Oramos, agradecidos este momento, com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. No domingo passado, chamado domingo anterior, domingo passado, no tocante à natureza do amor, nós apresentamos mais um aspecto dentro da Bíblia, mostrado no versículo 5, o 4, 5, o 6 e o 7, trazendo esses aspectos da natureza do amor. O amor não se irrita, o amor não se ira facilmente, não guarda rancor. Nós entendemos e vamos compreendendo que, ao observarmos este capítulo 13 de 1 aos Coríntios, tem muito em consideração com o caráter, aquilo que destaca e distingue os filhos de Deus. Tanto é que eu mencionei para você semana passada que o Mark Lloyd Jones, aquele pastor e médico, dizia que antes de fazer alguma coisa, o homem e mulher de Deus é alguma coisa. É importante aquilo que somos para aquilo que estaremos fazendo. A nossa proposta diante de algo que é uma característica comum de todos nós. Por mais que o seu sangue seja chamado sangue de alguma coisa, de tamanha passividade, todos nós estamos sujeitos a momentos de irritabilidade, de ira, de indignação. Tanto é que eu mencionei para você a semana passada o apóstolo Paulo em Efésios 4, 26, dizendo: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. É isso mesmo que diz o texto? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Tiago também recomendando a prontidão minha e sua em sermos alguém prontos a ouvir, tardios em falar, tardios em irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E nós entendemos que a ira de 1 aos Coríntios capítulo 13, o amor não se irrita, diz respeito à ira pecaminosa. Então nós focalizamos o nosso estudo neste fato. Não é uma ira saudável, aquela ira que é combatida pelo amor. Não é uma ira saudável. É uma ira prejudicial, com danos nocivos, que trarão resultados ruins para a nossa vida, para o nosso viver como homens e mulheres de Deus. E aquilo que Deus combate, nós também devemos nos aliar a Ele, porque Ele tem o melhor para nós. E aquilo que muito bem diz respeito ao nosso viver cristão, o Espírito Santo trabalha com maior ardor. Tanto é que o primeiro aspecto do fruto do Espírito é o amor. Amém? O amor.
Então a importância do amor, descrito pelo apóstolo Paulo, sobressai qualquer ato impressionante que você possa fazer, ainda que você tenha tamanha fé. O amor é importante. Jamais iremos perder de vista esta impressionante virtude que é o amor. Este amor divino derramado na obra do Espírito Santo, na vida e viver do homem e mulher de Deus. A capacidade que eu e você temos para viver a vida cristã não é uma capacidade humana. Assim nem eu e nem você conseguimos, não iremos conseguir, mas para que consigamos, não fomos deixados como órfãos pelo Senhor. Enviou-nos quando partiu para a sua igreja a presença e obra e agir do Santo Espírito pelo próprio Senhor Jesus, descrito como o Consolador. Amém? Temos um Consolador que vai aplicar na nossa vida e viver a obra do amor de 1 aos Coríntios capítulo 13. O amor não se irrita. Eu e você vivemos num meio e convívio com pessoas das mais diversas, ou com as mais diversas situações. Nós convivemos com pessoas com as quais o nosso amor em Cristo é um amor que vai ser sofredor, benigno, não vai ser invejoso, não deve ser invejoso, não deve tratar com leviandade, irresponsabilidade, imprudência, não é um amor que não vai proceder com indecência ou com soberba, não vai ensoberbecer. Também um amor que não vai facilmente se irritar, tratar com rancor. Então focalizemos aí a nossa proposta. O amor que, aliás, a irritabilidade que o amor combate é a ira pecaminosa. Então, é algo nocivo, danoso para a vida e viver do homem e mulher de Deus. Uma irritabilidade do lado externo, tendo como consideração e foco no coração do indivíduo a indignação e a ira, num fundamento para atos pecaminosos envolvendo egoísmo, orgulho e insegurança. E nós tocamos a semana passada nessa definição de ira, indo para causas que se intensificam de uma indignação para irritabilidade, para ira propriamente dita e furor. Nós mencionamos a indignação pecaminosa de Saul, quando, voltando do combate, Davi havia vencido no campo de batalha Golias. Ninguém se apresentou para lutar com Golias, ele queria um homem, e Deus mandou Davi, um jovem. E Davi o venceu, sobrenaturalmente falando, ele venceu. Foi de forma sobrenatural. Foi Deus usando-o apenas como instrumento para derrubar Golias. E as mulheres então, quando Davi estava regressando, as mulheres, em impressionante demonstração de euforia, de ardor, elas estavam cantando. Davi venceu 10 milhares e Saul os seus milhares. E isso trouxe para Saul uma enorme indignação. Uma indignação de uma ira pecaminosa. É nesse momento que desencadeia, dessa forma, dessa maneira, tudo aquilo que vai ser correspondente às atitudes de Saul em perseguir
Davi. Começa por aí, no canto das mulheres. Desencadeou aí. Saul observou, não falou com ninguém, porque é alguma coisa não verbal, mas o texto disse algo que estava no coração de Saul, que envolveu os seus pensamentos. Espera aí, milhares para mim, que sou o rei, deram 10 milhares para Davi? Na linha de raciocínio de indignação de Saul, o que é que ele considerou? O que falta para Davi nessa apresentação das mulheres, se não dizer, é dele o trono? E ele se indignou, ira pecaminosa. Uma outra demonstração que eu dei para você também, de Nabal. Depois nós vamos para a irritabilidade, depois nós vamos para a raiva ou ira com Caim, que tomado de uma enorme ira, devido ao fato da sua oferta não ter sido aceita, com enorme ira, ele sai ao campo com o seu irmão e o mata. A oferta de Abel foi aceita, dele não. Ele matou Abel. E por fim, nós comentamos, na intensidade da ira, definindo ira, a ira dos filhos de Jacó. Simeão e Levi, não foi? Simeão e Levi. Esses dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, tomados de enorme fúria, furor, uma ira que a Bíblia descreve como furor. Tudo porque Siquém havia cometido uma atitude insana, havia desonrado a única filha de Jacó, a Diná, embora tentasse reparar o erro, casando-se com a jovem. Eles queriam unir-se às famílias com Israel, e Jacó consultou os filhos e chegaram num acordo em que Israel impôs uma condição, dura condição, que todos fossem os homens jovens circuncidados. Tudo bem, Siquém, seu pai, aceitaram o acordo e houve tal circuncisão, houve o casamento, ou chamaríamos de união de Diná com este estrangeiro. Jacó consentiu, os filhos também, só que Simeão e Levi, tomados de furor, não aceitaram aquilo no íntimo do seu ser. E na maior fúria, diz a Bíblia, eles com a espada mataram todos e despojaram. Mas neste pormenor, nessa atitude, lá em Gênesis 49, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, essa atitude, essa ira, Jacó não os abençoou por causa dela. Chamou, pelo contrário, que fosse maldito o furor deles. Gênesis capítulo 49, há uma menção sobre isso, a partir do versículo 5, e no versículo 7, Jacó disse: maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. E a nossa proposta para hoje? Vamos falar de causas motivacionais da ira, que está por detrás causando a ira, causas motivacionais da ira. Nós vamos também considerar alguns textos falando dessas causas. Eu quero falar também sobre o antídoto, ou aquilo que vai combater essas causas. Nós vamos começar com um relato de uma parábola
apresentada pelo Senhor na Bíblia, pelo Senhor Jesus. Ele apresentou uma parábola quando ele desejou ilustrar na sua fala de ensino, principalmente quando um grupo estava sendo menosprezado, rejeitado, e alguém dizendo, olha, o mestre come com pecadores e assim procede. Que é isso? E ele fala de 3 situações de perdição. Ele fala de uma ovelha perdida, ele fala de uma dracma ou moeda perdida, e ele fala também de um filho perdido. O filho da parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. A palavra pródigo significa esbanjador. Ele prodigalizou, esbanjou uma herança que ele havia recebido do seu pai, antecipadamente, porque assim foi seu desejo. Pai, dá-me a parte da fazenda que pertence. O pai repartiu, deu-lhe, ele saiu de casa e gastou, vivendo uma vida dissoluta, imoral, e ficou na miséria. Caiu em si, quando foi entregue ao trabalho de dar até alimento para os porcos, porque ficou sem nada, caiu em si e reconheceu que deveria voltar para ser tão somente um empregado do seu pai, porque os empregados eram tratados dignamente. Ele voltou e o pai o recebeu com alegria, porque todos os dias aquele pai intencionava o retorno ao lar do seu filho. E quando ele retorna, ele clama o perdão do pai, dizendo que pecou contra os céus e contra o pai, já não era digno de ser chamado filho daquele pai. E o pai o recebe com alegria, manda matar um cabrito, um cordeiro, faz-se uma festa, põe-se um anel no dedo do filho, e tem aí então a chegada do filho mais velho. Nem quis entrar na casa, tomado de indignação, de ira. Vamos lá então, Lucas 15, 28. Lucas 15, 28. Lucas 15, 28. A partir do verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando do céu, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele, o que diz aí? Se indignou e não queria entrar. Nessa festa eu não participo. Veio esse esbanjador, meu pai mata um bezerro para recebê-lo? E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, já viu como quando os irmãos estão nervosos? Não fala assim, ó, veio este meu irmão, não, veio este teu filho. Quer dizer, não está nem considerando como irmão naquele momento, é este teu filho. Sim. É como se ali falassem, não é essa minha irmã, é essa tua filha. Mãe, essa tua filha. Não é assim? Falou aqui assim. Faz tempo que falam assim. Porém, veio este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mata-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, o pai, filho, tu sempre estás comigo. Aí eu já fico imaginando o pai colocando a mão no ombro do filho, aproximando o filho dele, dizendo, com as mãos no ombro, né? Filho,
Tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Pessoas ficam iradas por não terem atenção no contexto da família. Já percebeu isso? Pessoas ficam iradas, indignadas, por não terem atenção que imaginam que deveriam ter no contexto da família. Qual é a causa dessa irritação, dessa indignação? No caso aqui do texto, inveja. No caso das famílias, inveja pelo que o outro tem ou pelo o que o outro pode fazer. Espera aí, por que está agindo assim com ele ou com ela? Nunca agiu assim comigo, eu tenho sido obediente. Eu acho muito legal não ter filho único, ter 2, 3, 4 filhos, porque você vai observar o aprendizado, a dinâmica que é a vida em irmão, em relacionamento de irmãos. Não é fácil, não. São diferentes. Cada filho tem a sua característica própria. Cada filho. Não são iguais. E de repente, a ira pode se manifestar. E vai manifestar. Eu nunca vi um lar em que os irmãos nunca brigassem. Surgem situações de indignação e de contenda. De vez em quando lá em casa a situação fica calorosa, até mesmo estão discutindo e alguém fica indignado porque alguém leu mais literatura do que o outro e acha que é importante a literatura XY. E aí a outra, quer dizer, olha só, cada situação, ou a maneira, o ponto de vista que tem sobre as coisas. Você tem uma maneira de fazer as coisas, o outro tem outra maneira. Temos que respeitar, nesse sentido, as características diferentes. Não é? Aqui, o pai teve que saber como lidar com este assunto de ira no contexto familiar. Família é fantástico. Família é algo magnífico, porque problemas vão surgir, situações complicadas vão surgir, e a palavra de Deus tem exatamente a direção certa como proceder. E a gente aprende em família, aprende muito. Vamos para uma outra família? Uma outra questão de ira no seio familiar, de indignação. O Rafael vai casar o ano que vem, vai formar uma família. E aí vai experimentar situações em que ele vai estar indignado, ou a esposa vai estar indignada, vai ter conflito, vai lidar com isso. Você pensa que, eu imaginava que seria tão tranquilo, não tinha noção dos contratempos, dificuldades. Os homens dizem, lidar com as mulheres não é fácil. As mulheres dizem, suportar os homens não é tarefa fácil. E nós dizemos, as mulheres conseguem fazer tantas coisas ao mesmo tempo e esquecem que os homens só conseguem uma por vez. A mulher fala, marido, faça isso, faça isso, faça isso. Pera aí. Uma coisa por vez, gente. Nós só conseguimos uma coisa por vez. E de vez em quando nós entramos na órbita do nada. Está acontecendo nada, está pensando nada, está no nada, como diz o Cláudio Duarte, né? Nada. Vamos lá então para uma família um tanto complicada, mas interessante a gente falar sobre esse acontecimento de Gênesis capítulo 30, versículo 1 e 2. Aqui é Jacó. Jacó tinha uma grande família. Se alguém já teve uma grande família, foi Jacó. Ali, nascimento era algo
Impressionante, quanto mais melhor. Ali havia uma fartura, não estavam preocupados com um abastecimento. Deus mandou encher a terra e nós estamos enchendo, não é assim? Deus aqui providencia o recurso e estavam obedecendo, e aliás Deus queria isso mesmo, fazer uma grande nação, aquele povo. Cadê o meu capítulo 30 aqui? Essas Bíblias têm as páginas tão fininhas, tão sensível, você tem que passar com cuidado, senão rasga. Gênesis capítulo 30, versículo 1 e 2, aqui nós temos Raquel. Raquel não podia ter filhos, e ela não aceitou isso de forma alguma. Eu vou ler o capítulo 30. A irmã dela está tendo filhos, a Leia, uma fartura para gerar, e Raquel não tinha. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, olha o que ela falou para Jacó: dá-me filhos, senão morro. Se bem que foi o contrário. Não foi por causa de não ter filhos que ela morreu prematuramente. Foi por causa de ter filhos. O segundo dela. O que a Bíblia diz no versículo 2? Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Vamos pensar um pouquinho como estava a situação da vida de Raquel. Como que você imagina que Raquel estava nesse momento que ela, tendo inveja da irmã, ela fala o que fala para Jacó: dá-me filhos, senão morro, senão morrerei. Ela estava carente. Estava com ciúmes, inveja da irmã. O que Jacó poderia ter feito por ela, em vez de irar-se? Jacó poderia ter mostrado o quanto a amava. Ele poderia, dessa maneira, demonstrar o seu amor, apesar dela não lhe ter dado filhos. Mas, ao contrário disso, eu acho que eu faria talvez o mesmo dele, partiria para a ira pecaminosa. Ele teve a ira pecaminosa, ele irou, aquilo despertou. Por que ele irou? Porque ele sentiu ameaçado diante de uma exigência, de uma situação que parecia inacessível e não fazia sentido. Uai, o que é isso? Estou eu agora no lugar de Deus que te impediu de ter filhos? Ou ele vai dizer assim: estou no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Isso aí é do Senhor, é Deus que impediu. E ele ficou irado. E muitas vezes nós também somos incapazes de corresponder às exigências de outra pessoa que precisa da nossa ajuda ou consolo e ficamos irados. Ira pecaminosa. Você tem uma ideia mais ou menos como é que Jacó falou com Raquel. Falou bravo. Uma pessoa irada não fala brava? Às vezes até babando furor, indignação. Não falou assim: por acaso. Não foi de uma maneira sarcástica, não. A Bíblia diz que ele falou tomado de ira, bravo com Raquel. Ela ficou assim, ela deve ter assustado. Nossa, está bravo. Jacó ficou bravo comigo. Se é uma mulher mais sensível, chorona, já desce ali meia dúzia de gotas de lágrimas. Vamos mais um exemplo de causas motivacionais da ira? Mais um exemplo de causa motivacional de ira. Essa aqui é bem pesada. Essa aqui envolve traição, que na verdade não aconteceu, mas houve uma acusação de traição ou
tentativa de alguém cometer uma atrocidade nesse sentido. Gênesis 39, a mulher de Potifar, que tentou José e ele recusou, e ela astutamente pegou as vestes dele e maldosamente o acusou perante o seu marido, falando a atitude do escravo com tremenda indignação. Gênesis 39. É como se José estivesse agido maldosamente contra essa mulher, cometendo um adultério, coisa que ele nem passou pela mente dele. Pelo contrário, ela que perturbava ele sempre se esquivando, até que ele procede biblicamente correto, porque a Bíblia fala fugir da imoralidade, não havendo como resistir, e numa situação complicada ele foge e ela fica com as vestes, que se torna a comprovação para a cena do crime, e ela o acusa perante o seu esposo. E no versículo 19, o que ouvindo o seu senhor as palavras que sua mulher falava, dizendo conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Causas motivacionais da ira. Acendeu a ira do Senhor contra José. Uma ira que não tinha razão alguma contra José. E mandou lançar José no cárcere, na prisão, por uma acusação falsa, maldosa, daquela mulher que também estava tomada de indignação, porque ela fora rejeitada, desprezada por José. Ela achou que José era como outros que porventura já ela havia seduzido com a sua petulância, mas não. Porém, houve uma indignação, houve uma ira do Senhor de José contra ele. Algo injusto, causa motivacional da ira, que pode ocorrer. Eu e você estamos sujeitos a situações semelhantes, de recebermos a injustiça como causa da ira de alguém contra nós. Sermos maltratados por causa da ira pecaminosa de alguém contra nós. Qual seria então o antídoto? Aquilo que vai combater a ira, considerando nós, a maior parte das vezes que nós ficamos irados, você vai perceber que é por um motivo carnal. Vamos já de imediato ler Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Gálatas e Efésios. Gálatas é antes de Efésios. 5, 19. Porque as obras da carne, da natureza pecaminosa, do homem, da mulher, do ser humano, as quais são, primeiro analista aí, adultério. Por isso que tem tanto adultério no mundo. É a obra da carne. Prostituição, tem bastante também, não tem? Impureza sexual, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias,
emulações, iras. Tá aí, ó, iras. Iras. Vamos até aí. Iras. A ira pecaminosa está na lista das obras da carne. E o interessante é que o apóstolo Paulo, no versículo 21, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem tem prazer nisso não é salvo, não é alguém salvo por Jesus Cristo. O salvo por Jesus Cristo pode até atos individuais acontecerem, mas foge, sai fora. Se cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Tem muita gente que isso é um prato preferido. Tem muita gente que se delicia com tudo que está aqui descrito como os aspectos das obras da carne. Vivem em adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Isso é banquete para eles. Inimizade, porfias, emulações. Embalado pelo ganho estrondoroso financeiro, proporcionado pelo prazer, por um pouco de tempo, né? Tendo a satisfação do pecado. Inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E tem aí a contrapartida disso. Qual é a contrapartida das obras da carne? Fruto do Espírito. Povo de Deus, eu e você. É bem diferente, é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São 9. Tudo que nós precisamos, tudo que é necessário para fundamentar o melhor alicerce da vida cristã. Então a base da ira provém, normalmente, da natureza carnal, da carnalidade. Em outras palavras, da centralização em nós mesmos. Centraliza você. Vamos ver algumas considerações da maneira que você não deve agir. Primeiro, Efésios 4:31. Vai mostrar para você como você não deve agir. Efésios 4:31. Um pouquinho à frente de Gálatas. Gálatas, Efésios. Efésios 4:31. Toda a amargura. Depois da amargura, o que vem? Ira. É a ira pecaminosa. Cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Esse era o versículo do acampamento 2010 que nós estávamos memorizando. Toda amargura, ira, gritaria, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Vai mostrar a contrapartida disso. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essa é a contrapartida. Você tira algo, não deixa vazio não. Coloca algo imediato. Tira o mal, acrescenta o que é bom. O que é bom tem que ser valorizado, tem que ser prezado, tem que ser apreciado, tem que ser estimado. Tem que tomar o lugar daquilo que é mal. Porque vai estabelecer o seu caráter como homem e mulher de Deus. Vai estabelecer, demonstrar para onde você está indo. Há pessoas que estão indo a passos largos para a eternidade no inferno. Você viu de manhã comigo aqui hoje aquele vídeo das 3 considerações que a pessoa vai levar, pessoa que morre sem Cristo, para a eternidade: consciência, mente consciente, dor e lembrança. Alguém disse que aquele vídeo é bem forte, mas o inferno é real. Você vê que ele diz que
Quem mais falou sobre o inferno, se Cristo falou sobre o céu, ele falou 13 vezes mais sobre o inferno. Um lugar de pranto, tormento, chamas, ranger de dentes, um lugar que a pessoa que lá for, lá ficará por toda a eternidade. É estranha aquela expressão quando você diz para alguém que morreu sem Cristo, descansou. Será? Estava sofrendo tanto, descansou. Eu acho que paralisou apenas o corpo físico, mas alma e espírito entrou na eternidade sem Cristo? É como a história do rico e de Lázaro. Ele desperta em tormento. Ele sabia quem ele era e por que ele estava ali. Um outro texto para nós. Então, livrem-se da amargura, da indignação, ira. Um outro texto. Colossenses 3, 7 e 8. Aí você vai para Filipenses, depois de Filipenses, vem Colossenses. Tudo combatendo a ira pecaminosa. Colossenses 3, 7 e 8. Achou lá? Está lá comigo? Nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Ele está falando aqui que eu e você, se já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque já estamos mortos e a nossa vida está escondida em Cristo, com Cristo, aliás, em Deus. Então vamos mortificar os membros que estão sobre a terra, tá? Ele vai falar de impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, idolatria. Vamos lá então, versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo. Item número 1, da ira. Qual ira que é essa? Pecaminosa. Aquela que o amor não aprova. É o amor que não se irrita. Da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Nunca se falou tanto palavrão quanto agora. Parece que tem sabor de mel na boca de algumas pessoas. As palavras de baixo calão. Como que chamam os termos? Tem um chulos, tem um outro nome que escapou agora da memória aqui. Nunca se falou tanto, além de moral, tem um outro termo que eu não lembro agora. Não é. Mais uma hora eu lembro que termo que é. Escapou, agora não lembro. Mas nunca se falou tanto palavrão quanto se fala agora. Ou pelo menos parece que não tem censura diante disso, né? Tem coerência. Ele manda despojar. Despojar é tirar como se fosse uma vestimenta. Você tira uma vestimenta e coloca uma outra vestimenta que é condizente com a vida que você tem agora. Eu vim para a vida cristã com uma vestimenta que não condiz com a vida cristã. Agora eu vou despojar, e o termo bíblico para vestir uma nova vestimenta é revestivos. É tirar algo e fazer uma nova vestimenta, colocar uma nova vestimenta, revestivos. Essa é a palavra que a Bíblia usa. E agora nós vamos finalizando com alguns textos mais, falando sobre a ira. O Tiago 1, 19 e 20, todos eles combatendo a ira pecaminosa, a ira da qual o amor não é o amor, ele não se irrita, essa ira, essa irritabilidade, é a ira pecaminosa.
Meus irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para irar, tardio para falar. Ou tardio para falar, tardio para irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, em vez de ficarmos irados, devemos lembrar de sempre estar prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar. Provérbios 22, versos 24 e 25 diz: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Se você andar com alguém mal-humorado, daqui a pouquinho você vai estar ficando também mal-humorado. Má influência, tanto quanto boa influência, pega. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir do momento que eu e você experimentamos a graça de Deus, a nova vida em Cristo, há uma mudança da nossa mentalidade, ou seja, a maneira como você passa agora a pensar é diferente. O duro é quando o homem e mulher de Deus quer pegar o pensamento, a maneira de pensar do incrédulo, que nem conhece os princípios da palavra de Deus e age de maneira errada, com resultados e consequências também ruins e erradas. Eu e você somos chamados filhos da luz e devemos andar como filhos da luz. Você não é filho das trevas, você é filho da luz. Não deve nem viver nas trevas, nem ter comunhão com as trevas. Partir para a luz. O amor não se irrita. Ira pecaminosa é a ira da qual o amor não toma parte. Então nós temos que ter uma noção das causas motivacionais da nossa ira. Maior parte vai ser uma ira pecaminosa. E muitas vezes nós somos provocados a essa ira. Uma pessoa irada pode provocar ira na outra pessoa. E aí serão dois irados e consequências ruins. Tem pessoa que tem um controle maior, vai aprendendo a se controlar. A prudência do homem retém a sua ira. Você vai aprendendo, né, com o Senhor, você vai orando: Deus, me capacita, me conduza, me encha do amor. E você vai recebendo o controle. Mas mesmo assim, em dado momento, você vai se encontrar indignado, irritado, explodindo em raiva por situações das quais você não tem controle e algo acontece e tira a sua tranquilidade, a sua paz. Já vi em lares mulheres ficarem tremendamente irritadas com a tranquilidade e sossego com que os maridos tentam resolver alguma coisa. Irritam. Ele não diz: essa calma desse homem me irrita. Mas se ele não fosse calmo, sereno e tranquilo, não daria para vocês se relacionarem bem, se combinarem. A vontade que eu tenho de usar um exemplo aqui, mas não vou usar não. Mas que foi engraçado, foi. Um colega meu chegou e falou assim: olha, aquele casal conhecido de você, que você conhece, gente, mas tão engraçada a situação dele. Mas é interessante e às vezes até é engraçado, né? Ok. Mas há situações. Eu de vez em quando em casa eu já percebo que a mulher não está bem. Com uma extrema facilidade de irritabilidade. Eu já procuro ficar mais longe possível. Ajuda bem você ficar longe. Ficar muito perto, os fios dão curto-circuito. A Bíblia diz que a resposta branca desvia o furor.
e a palavra dura suscita a ira. Às vezes você, no ímpeto de ira, melhor seria o silêncio, né? Às vezes. Vamos colocar em pé, porque tem um pessoal que não vê a hora de voltar para casa, né? Tem uma saudade da casa, fica um pouquinho longe, está com uma saudade tremenda, não é? Ah, minha casa, chegar em casa. Meu cachorro está com saudade de mim, diz alguém, né? Todo lugar aqui tem alguém esperando você em casa, ainda que seja um animal. Ok, vamos orar nesse momento. Nós somos agradecidos ao Senhor. Eu sei que nós reconhecemos a importância desse assunto no seio da vida cristã e principalmente em família, para a obra que Deus quer realizar em nós. Igreja é um hospital, irmãos. É como um hospital. Todo mundo padecendo de algum tipo de enfermidade. E o médico dos médicos é aquele que tem o poder para sarar todas as enfermidades. Amém? E ele assim procede. Tá, você está na vida cristã, já melhorou talvez um bom percurso seu, já percorrido na vida cristã, de um melhor comportamento Deus tem te dado. Mas há áreas em que você tem mais dificuldade, né? Eu sou chamado de homem colérico, né? Uma personalidade mais que tem facilidade para explodir, não é? E convivo com isso e tenho que buscar a ajuda do Senhor, tá? Vamos orar nesse momento. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, o Deus que verdadeiramente na palavra trata conosco com misericórdia e graça. Obrigado, ó Pai bendito, pela palavra que temos recebido no ensinamento nessa noite, como em todos os outros momentos em que neste púlpito a palavra do Senhor tem sido apresentada e pregada. Traga, ó Deus, a convicção do Espírito Santo em cada coração, em cada vida. Nós precisamos atentar para a palavra do Senhor, apreciá-la, estimá-la, reconhecer a importância do assunto que estamos tratando, no reconhecimento daquilo que o Senhor quer que aprendamos, para, na prática do nosso viver para Cristo, demonstremos que estamos verdadeiramente caminhando para a eternidade no céu, no lar celestial, que somos peregrinos e forasteiros e que a nossa cidade está nos céus, onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar esse nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aguardamos isto em esperança, ó Deus bendito. E encha-nos do amor divino, do amor ágape, na obra do Santo Espírito, e que sejamos mais parecidos com Cristo hoje do que éramos ou do que fomos ontem, e seremos do que é possível sermos no amanhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós não temos a Esther tocando violão aqui, eu vou proceder à bênção apostólica e encerrarmos o nosso culto hoje à noite. Vocês querem cantar aí a graça? Tá ok. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos vós. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o Espírito de Deus e a comunhão de
para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Depois da oração silenciosa, cumprimento o seu irmão. Tenham todos uma abençoada semana.